Yalcha! 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 E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai, por esse dia maravilhoso, por mais um dia, Papai, em Tua presença, por essa reunião, Papai, que Tu nos proporcionaste. Gratidão por esse lar, Papai. Gratidão por cada pedrinha que Tu está trazendo, Papai, para estar juntando. Gratidão pela palavra, pelo maná que a cada dia nos alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Gratidão pela vida de cada anfitrião, Papai. Papai, direciona-nos conforme a Tua vontade, pelo caminho, Papai, que Tu queres que nós seguimos. Leva, Papai, a verdade, conduz a palavra, Papai, até os ouvidos daqueles que estão inscritos para viver em Al-Shalom, para que haja, Papai, haja o arrependimento, para que eles possam observar, Papai, a conduta e o caminho do Teu braço. Gratidão por estar nos conduzindo a cada dia, Papai. E agradecer por cada pedrinha aqui reunida e aqueles que estão, Papai, com a vontade de estar vindo para junto do Teu mensageiro, Papai. Conduza-os e joga por terra toda barreira, todo laço, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Gratidão por tudo que Tens feito por nós. Grato a Ti, Papai, por tudo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, Papai, por mais uma reunião, em nome do Papai Yalcha. Sábado, dia 18 de junho de 2022. Gratidão, Papai, pelo dia de hoje. Papai está ajuntando as pedrinhas, está vendo que o despertar no coração de cada um dos filhos do Papai Yalcha. E a cada dia que vai despertando, vai se agregando ao exército. Gratidão, Papai. E hoje nós estamos aqui, o irmão Ronaldo, mais uma pedrinha que veio para perto. E quando nós pegamos lá em Daniel 12, quando nós falamos para os irmãos chegar mais para perto, nós vemos Maria. O que ela fez? Ela chegou o quê? Para perto, para junto do Papai Yalcha. Enquanto a outra estava o quê? Cuidando das coisas. Estava ainda pegado. Marta ainda estava pegada com as coisas de casa, com os afazeres da casa. Entende? Quando você pega aqui em Daniel 12,
Daniel 12, por quê que nós temos que ler sempre Daniel 12? Porque é uma mensagem que direciona para o fim dos tempos. E aqui fala, nesse tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. E quando você pega lá em Lucas, em Lucas 21:34. Lucas 21:34. Fala assim: cuidado para que o vosso coração não fique pesado pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não abata repentinamente sobre vós aquele dia, como laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordado, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. E quando nós pegamos lá em Apocalipse 14, fala que viu o que? O número 144 mil de pé diante do Cordeiro. Quando você pega lá, você vê essa passagem. E tem que ficar orando a todo momento, irmão. E aqui ele fala: cuidado para que o vosso coração não fique pesado pela devassidão e pela embriaguez, pela preocupação da vida. Pela preocupação da vida. E quando nós vemos lá em Gálatas 4, nós vemos que Paulo, ele compreendeu, ele abriu mão. E quando nós estamos falando para vir para perto, por quê? Porque quando estamos unidos, juntos, somos o que? Mais fortes. Somos mais fortes. Entende? Lá em Isaías 11, fala que ele não irá julgar por ouvir dizer, mas pelo que ele vê. Entende? Pelo que ele vê. Igual muitos irmãos falam que estão estudando, que estão se dedicando longe, mas aí você vai ver as atitudes, demonstra totalmente diferente. Entende, irmão? Demonstra totalmente diferente, porque você vê irmãos questionando a hierarquia que Yahweh estabeleceu, a autoridade que Yahweh estabeleceu. Porque ele estabeleceu os anciãos para o quê? Para direcionar. Aí você vê o irmão, ele fala a todo momento que está entendendo, aí questiona, aí vai contra, entende? E quando está perto, ele está vendo, entende? E quando nós estamos juntos aqui, nós estamos o quê? Orando, invocando, em cada reunião. Ele fala, esteja orando todo momento, esteja reunindo, entende? Buscai enquanto ele se deixa o quê? Encontrar, achar. Isso aí está lá em Isaías, vinde a água. E quando vinde a água, quem está bebendo e está entendendo, quem está trazendo a mensagem, não consegue ficar longe. Quem está entendendo a mensagem não consegue ficar longe. Quando falamos vem para BH, não quer dizer que tem que vir e ficar só por conta da obra. Não, aqui vai trabalhar, entende? Aqui também vai trabalhar. Por quê? Porque aonde que Micaial bota as plantas do pé,
ali acontece abundância. Eu falo para os irmãos, em vista até mesmo das autoridades de outros estados, você vê que a autoridade aqui de Minas é uma autoridade diferenciada. Entende? Você pega aí Rio de Janeiro, você pega São Paulo, você vê a corrupção de lá é bem pior. Você pega esses lugares aí e aqui é abundância, entende? Mas aquele que pede, aquele que busca. Por quê? Porque papai, se ele está chamando, irmão, se ele está convocando, igual nós estamos vendo, o tamanho da mensagem que está sendo trago, igual papai Alcha mesmo falou, muitos quiseram entender, ouvir, compreender, mas não foi dado a eles, mas foi dado a nós. E quando nós vemos que Gideão convocou um grupo pequeno. E quando nós pega o altar, que primeiro era para ele ser destruído, você vê que é uma representação de um grupo pequeno. Quando você pega lá, você vê que é um grupo pequeno, entende? Eu queria que os irmãos abrissem. Vão estar lendo lá, Juiz. Juiz 6. Porque aqueles que não largar vão estar voltando aqui, irmãos, que nós não leu em Gálatas, não. Nós nem leu em Gálatas. Gálatas 4, aí daqui a pouco nós vamos em Juiz 6. Gratidão, papai. Nossa cabeça fica ruminando, né, irmãos? Aí fica ruminando. Por quê? Porque quando você pega em Salmo 1, fala assim, ó. Em Salmo 1, fala que o seu deitar, o seu levantar, você tem que estar o quê? Atento na palavra. Aqui, ó. Fala assim, ó. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahweh, e medita a sua lei dia e noite. É o que nós estamos fazendo. Gálatas 4, 1. Nosso prazer tem que estar nas coisas de Yahweh. Entende, irmão? Nós temos que crescer, desapegar dos elementos dessa terra. Gálatas 4, 1. Capítulo 4, versículo 1. Fala assim, ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo, ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravo, debaixo dos elementos do mundo. Viu? Éramos escravos debaixo dos elementos do mundo. E agora que nós estamos crescendo em graça, em conhecimento, perante Yahweh e perante os homens, nós podemos o quê? A entender. Nós vemos que o papai Yahweh, ele ensinava com 12 anos. Entende? Se nós estamos entendendo, se nós estamos tendo o conhecimento da verdade, estamos largando nos elementos, estamos debaixo do jugo dessa terra, nós podemos o que? Servir. Nós podemos o que? Junto com Micael, administrar. Mas enquanto está pegado nas coisas, está sobrecarregado com as coisas dessa terra, não tem como compreender. Entende, irmão? E quando você pega aqui em Juiz 6, 11, aqui fala sobre, o teólogo colocou a aparição do anjo de Yahweh a Gideão. Nós vemos quando papai Yahweh
esteve nessa terra, muitos fez o quê? Nem fez pouco caso dele. Mas logo depois se arrependeram. Entende? Se arrependeram. E a oportunidade foi passada para outro. Porque você vê que Saulo e Paulo, ele tomou para ele o que é uma posição de honra, que era para ser para aqueles que andaram com o papai Yaucha. Entende por quê? Porque ele não demonstrou que covardia. E nós vemos que muitos foi covardes no momento de enfrentar. Entende por quê? Primeiro foi embora o que? Os covardes. 22 mil ficaram 10. Por quê? Porque enfrentar o que é a mentira. Porque o mensageiro de Sardes estava falando que era o de Filadélfia. E aí teve o que? O momento de enfrentar, trazer o que? A verdade, que ele era o mensageiro de Sardes e que Micael que era o mensageiro de Filadélfia. Entende? Aí restou o que? 10 mil. 10 mil começou o que? A beber a água. Nós vemos que só 300 que vai permanecer, porque não está se preocupando com os elementos dessa terra, está desapegado dos elementos dessa terra. E quando você pega aqui em Juízes 6, 11, porque a instrução que nós estamos dando, irmão, não é largar tudo e distribuir aos pobres igual estava sendo dito em Sardes, mas é para juntar. Por quê? Porque quando Marcha estava no deserto, quando ele era instruído por Ial, eles abriam a tenda que em outro lugar. Entende? Todos ficavam junto de Marcha. Todos ficavam junto. Se Marcha ia para a esquerda, eles iam com Marcha. Se Marcha ia para eles iam, porque eles sabiam que Ial estava instruindo através da coluna de fogo. E assim também é o que está sendo instruído para esses que estão aqui no deserto. O que? Pegar sua tenda e a chegar para perto de Micael, para o que? Ter força, irmão. Por quê? Porque a cada dia que se passa é exigido mais. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Entende? E para beber a água, não é beber água de qualquer maneira. Falar assim, não, eu estou entendendo assim, pronto. Não, tem que entender conforme o mensageiro está instruindo. Entende? Conforme o mensageiro está instruindo. E se Ial está convocando através do mensageiro, é porque ele quer o que? O bem. Ele quer o bem. E aqui nós vemos o que? Em Juízes 6:11 fala assim: um anjo de Ial veio e assentou debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás e Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos medianitas. E o anjo lhe apareceu e lhe disse: Ial seja contigo, valente guerreiro. Aqui nós já vemos o que? Gideão malhando, trabalhando, né? Malhando trigo. Trabalhando. E quando você pega aqui, irmão, igual hoje nós estamos entendendo que Gideão é uma representação de Micael, nós temos que entender o que? Os pontos. Tem ponto que fala de um determinado assunto e outro ponto fala de outro. E quando você pega aqui, irmão, quando hoje nós entendemos que Micael, ele, dos 10, ele é qual? Dos 10 primogênitos de Yaucha, ele é qual? Ele está em qual posição? O último. Ele está na posição de 10. E quando nós pegamos aqui em
Juízes 6, Juízes 6:14, fala assim: Então Ial se voltou para ele e lhe disse: Vai com a força que te anima e salvará Israel das mãos de Midian. Porque o que anima Gideão? Quando nós pegamos lá, o que vai animar papai Alcha administrar essa terra toda e tá o que inspirando ele é o temor, entende? E aqui quando você pega, fala assim: então Ial se voltou para ele e disse: vai com a tua força que te anima. Qual que é a força de Micael? O temor. Ele tem um temor a Ial. E salvará Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu mestre, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. E quando nós vemos lá Micael, ele é o quê? Ele é o último. E aqui ele fala, é o mais fraco em Manassés. Eu sou o último na casa de meu pai. E aqui é o que? Confirmando, né, irmão? Confirmando que a palavra que está sendo dirigida para nós, de Micael ser o que? O último. Porque tudo é uma representação, não de uma forma exata, mas semelhante. E quando você pega aqui no 16, fala assim: E Ial lhe respondeu: estarei contigo, e tu vencerás Midian, como se ele fosse um só homem. E o Gideão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem me fala. E aí no 18 fala: não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferta e deposite diante de ti. E ele respondeu: esperarei até que voltes. Aí no 19 fala assim: Gideão saiu, preparou um cabrito e com a almude de farinha fez pão sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha e trouxe para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Ial lhe disse: tome a carne e os pães sem fermento e coloca-o sobre esta pedra e derrama e o caldo sobre eles. Fala assim: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-o sobre essa pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo de Ial estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. E o fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento, e o anjo de Ial desapareceu aos seus olhos. E aqui quando você pega aqui no 25, irmão, Juízes 6, 25, quando você vê aqui essa carne aqui e esses pães sem fermento, é o que hoje nós estamos o quê? Estamos ministrando, né, o evangelho sem fermento. Filadélfia. Filadélfia é aqueles seres celestiais que estão transmitindo o evangelho eterno. Quando você vê o caldo aqui, nós vemos o caldo uma representação também do Espírito sendo derramado. E a carne aqui uma representação daqueles descendentes de Sardes. Quando você vê que é derramado sobre eles o que? O Espírito. E você vê aqui que foi agradável aos olhos de Ial essa oferta de Gideão. Você vê que foi agradável. E quando você pega aqui no 25, Juízes 6, 25, fala assim: e aconteceu que naquela mesma noite Ial disse a Gideão:
toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida construirás a Ial, teu Ial, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. E tomarás então o touro da segunda cria e oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que será destruído. E Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Ial lhe tinha ordenado. E aqui nós vemos que Gideão convocou o quê? 10 de seus homens. Quando nós vemos aqui os 10, irmão, há uma representação daqueles que recebeu que as minas. Quando você pega lá, foi o quê? Foi chamado 10. Quando você pega lá, vamos estar lendo lá, o irmão até trouxe ontem, parábola das minas. Hã? Isso. É Lucas 9, irmãos? Nós foi em Lucas 9 ontem também. Isso, Lucas. 19. E aqui hoje, quando nós vemos, né, irmãos, papai Yaucha, ele se tornou, veio, se entregou no madeiro, entende? E nisso recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Nós vemos aqui que foi transferido para ele o quê? Foi transferido a ele o quê? Ao papai Yaucha Micaial, a autoridade. Foi transferido para Micaial o quê? O manto. E quando você pega aqui em Lucas 19, 12, fala assim: e disse então o homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser revestido na realeza e voltar. E chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas e disse: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. No 15 fala assim: quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse-lhe ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebeste autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este disse: tu também fica à frente de 5 cidades. E quando nós vemos aqui essa representação aqui, nós vemos que quando o papai Micaial se torna papai Yaucha, ele recebe as vestes do manto, nós vemos que aqueles cidadãos o que não aceita o que? Ele reinar. Não aceita de maneira nenhuma o que ele reinar. E quando você pega e vê o papai Yaucha ele falando: quem fez eu juiz para repartir para os seus bens? Quando você pega, onde que está essa passagem, irmãos? Exatamente. Porque não seria ele, seria quem? Seria Yaucha Micaial. Deixa eu ver aqui onde que está. Lucas 12, 24. Por quê? Porque papai Yaucha ele estava
em outros projetos, entende? A se tornar quem? Em algo. 12:13. Fala assim, 12:13 fala assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Viu? Porque ele estava numa posição, num chamado bem superior, entende? E quando você pega aqui em Lucas 19, isso aqui ele falou em parábolas, mas era para o quê? Uma profecia para o fim dos tempos, que é uma representação daqueles, né, irmão? Foi confiado a cada um. Foi confiado a cada um que é uma mina. A cada um foi confiado uma mina. E quando você pega aqui no 15, fala assim, quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais havia confiado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. E quando você pega lá em Isaías 55, fala, vinde a água, por que gastar dinheiro para aquilo que não é pão? Entende? E nós vemos hoje muitos gastando tempo com aquilo que não é pão, porque o nosso dinheiro nessa terra, para as coisas celestiais, quando nós olha para as coisas celestiais, o dinheiro se transforma lá na região celestial, que é o nosso tempo aqui na terra. Nosso tempo aqui na terra que vai transmitir a nossa recompensa lá em cima, entende, irmão? Quando nós gastamos dinheiro, nosso tempo com aquilo que é pão, aí entra o que? Entra isso aqui, ó. Quando você pega aqui Lucas 15, 16, ó. Por isso que fala, irmão, tem que orar a todo momento, a todo tempo, tem que estar em jejum, tem que estar em santificação, entende? Purificação perante Yahweh, para agradar Yahweh, fazer tudo conforme a vontade de Yahweh, entende? Nós não podemos desagradar Yahweh nesse momento, nós não podemos fazer os nossos desejos, entende? Shaul Paulo ele não fazia os desejos da carne dele, ele fazia conforme a vontade de Yahweh. Lucas 19:15. Lucas 19:15. É só para mostrar aqui, irmão. Vamos pegar aqui Lucas 19:13. Aí fala aqui, ó, chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse: fazei render até que eu volte. Até que eu volte. E quando você pega lá em Apocalipse, Apocalipse 3:10. Por quê? Porque para você multiplicar a mina, irmão, gera o que? Uma perseverança. Apocalipse 3:10 fala assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, vem logo. E quando você pega aqui em Lucas 19, Lucas 19:13,
Fala assim: chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas. E disse-lhe: fazei as render até que eu volte. Até que eu volte. E quando você vê lá em Gideão, nós vê que foi chamado quantos? 10. E quando você pega em Éfeso, irmão, Éfeso, Efésios, Efésios 6, isso, porque igual está sendo trago através do mensageiro, que a nossa luta vai ser na base do que? Da argumentação. E nós vemos que Micael lutando pelo corpo de marcha, nós vemos que foi na argumentação, entende? E nós vemos Papai Yaucha também, né, irmão? Papai Yaucha foi na argumentação. Quando você pega aqui em Efésios 6:10, fala assim: finalmente fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Revestir a armadura de alvo para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra sangue e nem contra carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de alvo para poder resistir no dia mau e sair firme em todo o combate. Viu como que é necessário, irmão? Revestir da armadura, das instruções, da palavra de alvo. Por quê? Porque o nosso combate não vai ser contra um presidente de outro estado, não, irmão. Vai ser contra os dominadores dessa terra. O trem não é brincadeira. Entende? O papai está vindo nos alertando a cada momento. Entende? Todo momento o papai está nos alertando. E ele, esses dias, está tirando os irmãos do quê? Do comodismo. Entende? Comodismo porque muitos irmãos se acomodam. Começa a voltar o que é as vidas de outrora, mas vidas carnais que vivenciavam. E nós temos que o que? Revestir da armadura, revestir da verdade, porque nós vemos que Micael venceu os 4, por quê? Porque estava com a razão. E se não tiver com a razão, irmão, não vai vencer. Nem vai subir, entende? Porque os que vão subir, Ial vai lhe entregar o que? A vitória, porque foi dito, nós vemos que isso aí já foi decretado, estabelecido. E quando você pega lá em Juízes 6, nós vemos que Ial, o anjo, né? O anjo de Ial, Juízes 6, 25, ele instrui o quê? Instrui Gideão ao quê? Destruir o altar de Baal e o poste. Exatamente, e hoje nós sabemos quem que é esse poste que está lá em cima. É quem? Lúcifer. Quando você pega aqui, Juízes 6:25 fala assim: aconteceu que naquela mesma noite,
naquela mesma noite, porque o anjo que trouxe a mensagem para Gideão era o anjo que operava à noite. Operava à noite, que já tinha uma promessa para ele brilhar como o sol. Mas ele é o que? Obediente. E fala que aconteceu que naquela mesma noite Ial disse a Gideão: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria. Viu? De uma segunda cria. E destrói o altar de Baal que pertence a teu pai. E quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida, construirá a Ial, teu Ial, no cume desse lugar forte, porque o lugar forte é o que? As regiões celestiais. Um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e oferecerá em holocausto sobre a lenha do poste sagrado, que terás destruído. Porque sobre aquele altar ele destruiu o poste e fez o que? Estava reconstruindo um lugar sagrado a Ial. E aqui nós vemos que o porte, nós vemos lá em Isaías por pouco tempo vão estar abrindo lá, irmãos. Exatamente. Isaías 63, 18. Fala assim, Isaías 63, 18. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Viu? Por pouco tempo. Aí veio os inimigos que pisoteou o santuário. Pisoteou o santuário, fazendo o quê? Fazendo bagunça. Entende? Pisoteou o teu santuário. E quando você pega aqui, profanou o templo, né, irmão? Você vê que o templo está o quê? Profanado. Está profanado. E nós vemos que tudo que é dito lá será o quê? Ouvido. Tudo que é dito lá é ouvido. Mas quando o exército, junto com Micael, dá o brado aqui, a razão fala mais alto. Nós vemos que Micael e seu exército está com a razão. E quando nós invocamos, vai até o que? A luz inacessível. E lá dentro do templo que vai haver o que? Vai haver a luta de Micael com os seus anjos, contra o dragão e seus anjos. Porque tudo que for dito lá, Ial vai estar o que? Ouvindo. E lá está o que? Profanado. E Lúcifer, irmão, não faz nada, sem Ial ordenar. Nada. Porque a palavra fala, numa mesma casa há vaso de honra e vaso de desonra. Entende? Ial, ele não perde o controle de nada. Mas ele quer o quê? Filhos fiéis. É muito tremendo, irmão, porque vai passando muita coisa assim na nossa mente. Aí, às vezes leva para um outro lugar. E eu falo para os irmãos, Ial, ele está no controle de tudo, irmãos. Está no controle de tudo. Tudo, tanto na terra quanto no céu. Mas ele quer o quê? Filhos obedientes. Filhos que não precisam o quê? Ele se preocupar. Em se preocupar o quê?
ficar de olho para ver se não vai errar. Ele quer filhos fiéis. Ele quer filhos para não precisar o quê? Ficar descendo que a vara. Mas filho que venha cuidar dos seus irmãos. Que venha cuidar da criação. Filhos verdadeiros. Filhos que não hão de trair aquele que ele estabeleceu como pai. Tanto para Yalxalan quanto para Yaldá. Entende, irmão? Porque todos aqueles que vai contra aquele que Yal estabeleceu, desagrada Yal. Aí ele tem que vir e o que? Castigar. E Yal, ele não quer ficar castigando o povo dele. Pelo contrário. Ele quer olhar e se agradar. Mas enquanto não chega na perfeição, vem a vara, vem a correção. Vem a correção. Ele quer que todos cheguem o quê? Numa perfeição. E quando você pega aqui, vê o altar, igual foi profanado que o templo, porque Satanás pisoteou, adentrou, entende? E quando você pega aqui, Juízes 6:25 fala assim: e aconteceu que naquela mesma noite Yal disse a Gideão: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o porte sagrado que está ao lado. Em seguida construirá a Yal, teu Yal, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e o oferecerá em holocausto sobre a lenha do porte sagrado que terás destruído. E Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Yal lhe tinha ordenado. Mas como ele temia a sua família e o povo da cidade, para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. Agiu o que? Durante a noite. É o que hoje nós estamos vendo, né, irmão? Hoje nós estamos vendo Micael agindo. E quando nós vemos lá atrás, foi feito o que? Foi feito. Por isso que eu falo para os irmãos, parece que você vai pressentir, irmão. Vai pressentir. Por isso que nós temos que estar o que? Agrupado. Tem que estar o que? Alicerçado, na verdade. Porque o Pai alerta. Entende, irmão? Quando o inimigo se prepara para atacar. Entende? Por isso que temos que estar todo momento, irmão, orando e jejuando. Orando e jejuando, irmão. Tanto nas reuniões de quarta, tanto nas reuniões de sexta, tanto nas reuniões de sábado, tanto nas reuniões de domingo, tanto nas lives. Porque o que nós estamos aqui, irmão, igual Efésios falou, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra principados. Entende? A coisa é muito séria. É muito séria, irmão. Mas nós somos mais do que vencedores. Entende? E quando você pega aqui, nós vemos que ele convocou o quê? Convocou 10. E ele agiu o quê? Ele agiu à noite. E quando você pega lá Abraão, a representação de Yal, ele chama Eliezer
chama Eliézer e faz o quê? Fala com Eliézer, faz o quê? Um juramento que não levará o quê? O meu filho até lá, porque sabia que poderia vir por conta do quê? Por conta de interesse, entende? E nós vemos que quando Micael vem, antes dele vir, ele já era o quê? Yauxa. Ele já estava exercendo a função de Yauxa. Mas, quando é dado a ele essa autoridade, ele já sabia que já tinha um projeto de vir na terra. E ele faz um juramento que viria como Micael. Porque hoje, irmãos, que estão vindo até a fonte de água são aqueles que não têm interesse, aqueles que estão querendo buscar Ial de todo o coração. Ial, ele queria o que? Ver o coração, sondar o coração, queria filhos fiéis. E quando você vê aqui, fala que à noite ele chamou o que? 10 de seus servos, 10 de seus servos, fazendo um link com aquele que chama e confere àqueles o que? A autoridade para multiplicar o que? A mina, que são aqueles de Filadélfia, que vieram junto com ele, entende? Para poder o que? Selar. E quando você pega aqui, Juízes 6, 27, fala assim: e Gideão convocou então 10 homens entre os teus servos e fez como Ial lhe tinha ordenado. Mas como ele temia a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. Durante a noite. É o que hoje nós estamos aqui. Estamos aqui junto com aquele que opera durante a noite, a lua. E aqui no 28 fala assim: no dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido o quê? Cortado. E o touro da segunda cria foram oferecidos em holocausto sobre o altar recém-construído. Porque isso aqui era um altar recém-construído, e ali estava o quê? O touro da segunda cria. Da segunda cria. Porque o da primeira cria já foi o quê? Descartado, desqualificado. E quando nós vemos que uma das faces do querubim é o quê? Touro, entende? E quando você vê aqui, Lúcifer, ele foi feito o quê? Foi feito um querubim. Ele é um querubim, foi feito o quê? Perfeito. Ele foi o primeiro a ser trono do papai Yauxa. Mas nós vemos que o que achou nele? Achou nele maldade. Achou o que? Maldade. Igual o irmão trouxe. Ele foi o que? Descartado. Ele foi descartado. E quando você pega aqui no 25, Juízes 6, 25, fala assim: e aconteceu que naquela mesma noite Ial disse a Gideão: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal. E quando hoje nós sabemos que a representação de Baal é o que? Também um touro.
Entende? Um bezerro. Oi? Isso, quando você vê aqui no 28, Juiz 6, 28 fala assim: no dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido o que? Cortado. Tinha sido o que? Cortado. Que é o que? É o que vai acontecer com Lúcifer. Vai ser cortado da região celestial e lançado para a terra. Isso nós vemos aonde? Isaías 22. Vamos estar abrindo lá, Isaías 22? Hã? É por isso que a nossa luta, né? Nós temos que estar o quê? Temos que estar em jejum constantemente, orando constantemente, levando as coisas de ao a sério. Entende, irmão? Porque o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. E quando nós vemos aqui, irmão, Isaías 22, 15 fala assim: assim diz o mestre e ao dos exércitos, vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e dizer: o que possuis aqui? Que tens aqui para querer estalhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo, mas Ial te lançará para longe. Ó homem, sim, ele te apanhará. E quando você pega lá em Juízes 6 e fala que, antes de ir lá em Juízes, Isaías 22, 18 fala: ele te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Em terreno espaçoso, como uma bola. E aqui nós já sabemos que ele vai ser lançado por terra, igual está relatado em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12. E quando você pega aqui em Juízes 6, 26, deixa a música para lá, nem vão dar crédito. Fala assim, Juízes 6, 26, fala: em seguida construirá a Ial, teu Ial, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomará então o touro da segunda cria e o oferecerá em holocausto sobre a lenha do porte sagrado, que terás destruído. Que terá destruído. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Ial lhe tinha ordenado, mas como ele temia a sua família e o povo da cidade, para fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. É um momento o quê? O momento da nossa sessão, quando ele se levantar, acordar, o resto se levantar, se posicionar, aí eles vão o quê? Vão ver que o altar foi destruído e foi cortado lá de cima, que o poste foi lançado por terra, lançado longe. E aqui, continuando, no 28 fala assim: no dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado, e o touro da segunda cria foram oferecidos em holocausto sobre o altar recém-construído, porque segundo o altar era do agrado de Ial. É o momento em que o que? Micael junto com seus anjos vão o que? Purificar o templo, reconstruí-lo. Entende? Reconstruí-lo. E quando você pega aqui no 29 e fala assim: e disseram-lhe então uns aos outros: quem fez isto?
E eles perguntaram e se informaram. E depois disseram: foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Ora, fala assim, Joás, quem fez isso? Os habitantes da cidade disseram então a Joás: trazei para fora o teu filho, para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos que estavam ao seu redor. E você vê que o altar e o poste pertencia ao pai de Gideão. Quando você pega aqui em cima, Juízes 6:25. Muito link, né? Juízes 6:25 fala assim: aconteceu que naquela mesma noite Ial disse a Gideão: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai. Entende? Reconstrua. E quando nós vemos aqui 7 anos, uma representação do que, irmão? Hoje nós sabemos que a plenitude é o que? A representação de 7. Entende? É o que? É quando nós entendemos quem é digno de honra, de glória. Entende? Quando nós chegamos o que? O entendimento perfeito de quem nós estamos seguindo, do que nós estamos falando. Entende? Nós temos que chegar o que? Na perfeição. A palavra fala que Ial queria conduzir muitos filhos o que? A glória, a perfeição por meio do sofrimento. Por meio do sofrimento. Entende? E nós vemos que o nosso sofrimento foi quando nós saímos de lá. Entende? Agora ele quer o que? Nos conduzir a uma glória bem superior. Mas aqueles que não se aperfeiçoar, não tem como voltar. Aí tem que continuar o que? O trabalho para ser aperfeiçoado. Entende, irmão? As coisas é muito sério, irmão. Nós temos que levar as coisas de algo muito sério. Juízes 6:29 fala assim: viu que o altar era do pai. E o touro de 7 anos da segunda cria também era do pai. Entende, irmão? Juízes 6:29 fala assim: e disse-lhe então uns aos outros: quem fez isto? Eles perguntaram e se informaram, e depois disseram: foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Os habitantes da cidade disseram-lhe então a Joás: trazei para fora o teu filho, para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Se ele é Deus, aqui é Deus mesmo, né, irmão? Por quê? Porque ele se posiciona como Deus. Ele se posiciona como Deus e recebe desses habitantes dessa terra que ele engana, ele recebe o que? Adoração. Entende? Se é ele Deus, porque ele está indo contra a vontade de Ial, está recebendo as orações, se ele está se posicionando, que se defenda a si mesmo. Aqui quando fala que se defenda a si mesmo, é o momento em que Lúcifer
ele o que? Invoca a Iau junto com aquele exército que o acompanha. Mas quando você pega lá em Salmos 18, vamos estar abrindo lá? Salmos 18, aí nós entendemos, viu? Que o altar pertencia a quem? O altar pertencia ao pai de Gideão. E o touro da segunda cria pertencia ao pai de Gideão. Ele ficou contra Gideão? Não, pelo contrário, o apoiou. O apoiou. Hã? Isso. Salmos 18, 42. Só ler aqui de novo aqui, Juízes 6. O Juízes 6 fala assim: Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Porque qual que é aqueles que vêm auxílio de Lúcifer? São quanto o número deles? Não, 200 milhões. 200 milhões. Vem o que? O auxílio. E aqui fala: Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. E quando você pega aqui em Salmos 18, 42, no 40, Salmos 18, 40, fala assim: tu me cinges de força para a guerra, e curva sobre mim os meus agressores. Entrega-me a nuca dos meus inimigos, e eu os extermino, os que me odeiam. Viu? Aqueles que odiavam, aqueles que foi trajado de toda, foi revestido da realeza. Aí fala: eles gritam e não há quem o salve. Gritam a Iau, mas ele não responde. Eu o reduzo como poeira no vento, e os piso como barro das ruas. Entende? E quando você pega lá em Apocalipse 12, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e os seus anjos. E aqui nós vemos que vem aqueles ao auxílio de Baal. Entende? Que é uma representação daqueles que gritam a Iau. Mas Iau não responde, porque a resposta dele é essa. A resposta dele aqui, ó: Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. Nesse dia se deu a Gideão o nome de Jerobaal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. E aqui, quando nós vemos, irmão, que vai ser o que? Derribado. E quando nós vemos aquele Yoshial, e ele destruindo o que? Os postes, indo nos lugares elevados. Entende? E quando você pega aqui, Gideão, ele convoca os 10. Ele convoca 10, uma representação daqueles que foi confiado. Entende, irmão? Uma mina na mão de cada um, para exercer a função de servir a Iau nessa terra. E quando você vê aqui
que esses 10, uma representação desses que vão subir, eles vão que destruir o altar, vai destruir o porte alto, vai refazer, reconstruir, entende? E quando hoje nós vemos aqui no 31, fala: e Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Viu que tudo pertencia ao pai e ele não ficou contra. Por quê? Porque com Micael, Ial fala face a face, ele instrui Micael, entende? A exercer o que? A exterminar, a construir, entende? E Micael, ele fala ele fala por Ial, tanto na terra quanto no céu. E quando você pega lá Moisés, uma representação da arte do candelabro, você vê que ele também falava por Ial. Ele falava por Ial. Ele instruía o povo. E nós vemos que Miriam, ela fez o que? Ela se levantou contra Moisés, se tornou o quê? Leprosa. Se tornou leprosa. E outra coisa aqui tremenda, irmãos, que nós vemos aqui nesse estudo, que houve o que? A destruição do altar, junto com aqueles que foi confiado, que é a mina. E quando nós pegamos aqui Juízes 6, depois da destruição, aí nós vemos o que aconteceu com Gideão, uma representação das coisas celestiais. Quando você pega em Juízes 6:34, Juízes 6:34, e nós vemos que Gideão, em Juízes 6:15, ele fala: eu sou o último na casa de meu pai, eu sou o último, viu? Mostrando, direcionando lá na frente, Micael. E quando você pega aqui em Juízes 6:34, fala assim: o espírito de Ial revestiu Gideão, e ele soou a trombeta. Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gideão enviou mensageiro a todos os Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiro a Zer, a Zebulon e a Naphtali, e eles subiram ao seu encontro. Viu, irmão, que tudo é o que? É uma representação, não de uma forma exata, mas é para direcionar o povo de Ial. Entende? E quando você pega aqui e fala assim: o espírito de Ial revestiu Gideão, e ele soou a trombeta, e Abiezer se agrupou. Abiezer aqui era uma clã, porque Abiezer ele é da tribo também de Manassés, mas ele é de dentro de Manassés, é como se fosse um clã, entende? Abiezer. Nós sabemos que Manassés, ele é o que? Ele, logo depois fala Manassés, agrupou a sua retaguarda, Abiezer. Essa clã aqui, ela também foi o que? Ela também foi moldada. Ela também foi moldada.
e ela é semelhante a Manassés. Quando você vê aqui, ó, Yabié significa pai ajuda, pai da ajuda, entende? Pai da ajuda. E fala que Abié se agrupou à retaguarda. E Gideão enviou mensageiro a todo Manassés. Nós sabemos que Manassés é uma representação dos de Esmirna. Os de Esmirna, que também se agrupou à sua retaguarda. E enviou mensageiro a Azer. Azer era filho de quem, irmãos? Vamos ver aqui. Azer, a tribo de Azer. Ele enviou mensageiro à tribo de Azer. Aí nós vamos lá em Gênesis. Olha só para os irmãos verem. Hã? É Gênesis 49 que fala dos filhos? Não, não é não, irmão. Os filhos da serva é Gênesis 35. Fala assim, ó. Ele enviou e também se agrupou à sua retaguarda, Manassés. E Manassés nós sabemos que representa quem? Representa Esmirna. Os filhos que foram o quê? Que foram gerados aqui na terra, no Egito. E quando você pega, ele fala que envia mensageiro a Azer. Azer era filho da serva de Lia, de Zelfa. E nós vemos que a serva de Lia é uma representação de quem? De Pérgamo. Azer, uma representação de Pérgamo. E quando você pega aqui, irmão, continua, você vê que Zebulon também era filho de Leia, não é? Isso, de Leia. Uma representação também de Esmirna. E Naftali. E Naftali nós vemos que são aquela que era serva de Raquel. E quando nós trazemos por dias atuais, ela teve 2 filhos, Dan e Naftali. E aqui fala que ele enviou o quê? Ele enviou mensageiro a Naftali. Exatamente, e eles subiram ao seu encontro. Viu, irmão? Como que até lá atrás os personagens, as situações estão na maneira para nos direcionar nos dias atuais, mostrando claramente os que hoje nós entendemos que é a representação desses que tem que morrer. E quando nós vemos aqui a Naftali, nós entendemos que são o quê? São sardes, vestes limpas. Sardes, vestes limpas. E eles não vão o quê? Morrer. E viu os que se agrupou são aqueles que vão agrupar junto com aquele que vai ser revestido toda a autoridade, irmão. Quando você pega aqui em Juízes 6, 34, fala assim: o espírito de Al revestiu Gideão, e ele soou a trombeta. E o espírito de Al revestiu Gideão, e ele soou a trombeta. Isso aqui é logo depois que ele destrói o altar. E quando nós vemos aqui, quando ele soou a trombeta, e nós pegamos lá em 1 Tessalonicenses
Viu que o papai nos direciona? Por quê? Porque isso aqui, irmão, isso aqui é relatos de descendente de Adão, que foi cuidado com todo carinho por aquele que cultivava a terra, cuidava da terra, porque ele sabia, ele fazia conforme a vontade de Alma, ele trabalhava, porque ele sabia que tinha uma importância os descendentes de Adão, entende? Por isso que o papai Yalcha fala, aquele que quiser ser maior, serve o menor, serve, cuida. Nós vimos que Micael lá atrás, o que ele fazia? Ele cuidava dos menores. Por quê? Porque os descendentes de Adão eram bem menores do que os seres celestiais. Cuidava com todo carinho. E hoje nós vemos nos direcionando para a verdade. Tessalonicenses, deixa eu achar. 1 Tessalonicenses, que fala da trombeta, é 4. 4,16, isso mesmo. 2000 e quantos, irmão? 2063. 2063. Viu logo depois que ele destruiu o altar. Aí foi tocado aqui a trombeta. Ele foi revestido e ele tocou a trombeta, convocando. Entende? E aqui quando nós vemos aquelas lá, aquele citado, é uma representação do que? Das eras que vão que? Ressuscitar. E quando você pega aqui 1 Tessalonicenses 4, 15, fala assim: pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Mestre, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Mestre, não passaremos à frente dos que morreram. Quando ao Mestre, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de alvo, descer do céu então os mortos, Mashiach, ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares. Assim estaremos para sempre com o Mestre. Viu, irmão? E ao som da trombeta, ao som da trombeta. E quando nós pegamos aqui, voltamos aqui, Juízes 6:34, fala assim: o espírito de Al revestiu Gideão, ele soou a trombeta, e Abiese se agrupou à sua retaguarda, e Gideão enviou um mensageiro a todo o Manassés, porque Manassés é uma representação de quem? Uma representação de Esmirna. E Abiese, ele é o que? Uma clã dentro de Manassés. Entende? É uma representação daqueles que estão aqui junto com José. Estão aqui junto com José nesse Egito também. Porque quando nós vemos aqui, quando se une Abiese e Manassés, eles representam o que? A mesma clã. A mesma clã. Mas por que pôs aqui para diferenciar? Porque são aqueles que mantiveram junto. Por isso que ele fala aqui, ó, em Juízes 6,
Aqui, ó, em Juízes 6, 15. Eu te peço, meu mestre, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés. É o mais fraco. E quando nós vemos a carta de Filadélfia, fala o quê? Conheço, ela tem pouca força. Tem o quê? Pouca força. Vamos estar lendo lá, irmãos? Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 8. Fala assim: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Porque Manassés é uma representação daqueles que são gerados no Egito. Entende? Faz um link com aqueles de Esmirna. Aqueles que, o que? Foram gerados. E também, quando nós pegamos, José está o que? José está no Egito. Está aqui na terra. E quando hoje nós vemos aqui, irmão, um link direto em Juízes 6, 15. Não, Juízes. Pode falar, irmã. Juízes 6. Eu perdi. É aqui, ó. Juízes 6, 15. Fala assim: eu te peço, meu mestre, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés. Meu clã é mais fraco em Manassés, porque é esse clã, Abiese. E Abiese significa Ial ajuda. Entende? Que veio aqueles que veio o quê? Auxiliar. Micaial. Por isso que fala: não destruais, até que tenhamos selado. Até que tenhamos selado. Entende, irmão? E aqui fala: meu clã é o mais fraco em Manassés. Eu sou o último na casa de meu pai. E hoje nós vemos que Micaial, ele é o quê? Ele é o 10º. É o 10º, por isso que fala: eu sou o primeiro e o último. Entende? Por quê? Porque ele se tornou, porque ele foi revestido com a plenitude de algo. Entende, irmão? E aqui nós vemos que Gideão, ele fala, com medo, ele fala assim: eu vou o que? Eu vou à noite destruir o que? O altar de Baal. E quando nós vemos o juramento que Eliezer faz a Abraão, que é uma representação de Micaial, falando que não ia trazer o que? Isaac. Nós vemos que Isaac é uma representação de papai Yalcha, Micaial, porque é poupado da morte. É poupado da morte. E quando nós vemos, ele fala para ele não vir a essa terra, para não trazer papai Yalcha. E nós vemos aqui que Yalcha, Micaial, ele sentia que não era para vir como Yalcha, mas como a lua. Mas quando você pega lá em Apocalipse 19, fala que ele vem. Entende? Fala que o papai Yalcha que veio. E por que a irmã está citando aí, por que a irmã acha que agora ele vem? A irmã Rejane vem como Yalcha. Que ele eliminou as eras da igreja, não foi por isso? Oi? Quase.
Mas quando você pega lá em Isaías 30, 26, aí nós entendemos porque agora ele vem como Yahshua. Como ele pisa nessa terra como Yahshua. Quando você pega Isaías 30, 26, fala assim: então a luz da lua será igual à luz do sol. Micael, ele exerceu a função de Yahshua por pouco tempo, até que vieram o quê? Pisotearam. E ele teve que vir o quê? Nessa terra, mas como lua. Ele não veio como sol. Entende? Ele não veio como sol. Ele sabia que tinha um plano. Por isso que fala, ele executou, Gideão executou o plano à noite. Ele executou o plano à noite. E quando você vê que ele está voltando, é porque entra essa passagem: então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte. Por quê? Porque ali em Apocalipse 19, ele está 7 vezes mais forte. Aí ele pode pisar nessa terra. E quando você pega, fala assim: como a luz de 7 dias reunidos. Porque aí entra a parte que a irmã falou: executou o que? Sua missão. Reuniu as 7 eras da igreja. Entende? E aí continua: no dia em que Yahweh pensaram a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Entende? Depois que houver o que? A tribulação. Depois que houver a purificação. Depois que haver o que? A perfeição. E quando nós pega aqui, fala assim: então a luz da lua será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Está falando mesmo sol. Entende? Porque nós tínhamos um entendimento que estava representando quem? Representando Iau. Iau forte. Iau, ele é forte. Iau é Iau forte. E quando você pega aqui, e a luz do sol será 7 vezes mais forte. E quando você pega lá, fala assim, quando você pega lá em Juízes, onde nós estávamos lendo, Seis, 26 fala assim: em seguida construirá Iau no cume desse lugar forte um altar feito segundo a regra. Segundo a regra. E quando você pega lá, e o sol será 7 vezes mais forte. Viu? Quando ele reconstruir tudo novamente, conforme a regra, conforme a instrução, povoar o céu, ajuntar as pedrinhas eleitas, aí ele fica o quê? 7 vezes mais forte. Aí nisso ele vem nessa terra, entende? Aí ele pisa nessa terra. E quando você pega aqui, e quando você pega lá em Apocalipse, Apocalipse 10. Apocalipse 10. É igual nós vemos, né, irmão? Nós vemos que Senaqueribe, ele junto com seus profetas, eles o que? Fazia barulho, entende? Querendo amedrontar Ezequias.
Ezequiel, entende? Aí vem o que? Vem Isaías. Quando você pega Isaías, ele vem e lança uma palavra contra, entende? Contra aqueles. Ele traz uma palavra também de conforto para Ezequias. E quando você pega uma representação no fim dos tempos, que o antimachia, ele ganha o que? Uma boca para o que? Blasfemar, para fazer barulho, entende? E aqui em Apocalipse 10, 1 fala assim: e vi depois outro anjo forte, descendo do céu, trajava-se como uma nuvem, e sobre a cabeça estava o arco da aliança, seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo, e na mão segurava o livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito como leão quando ruge. E quando você pega lá em Isaías 30, 26, porque ainda o plano não tinha sido executado para ele exercer a função como papai Yahshua por completo, tanto no céu quanto na terra. E quando você pega aqui Isaías 30, 26, fala assim: então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte. Será 7 vezes mais forte, que é aquele que se torna, entende? Volta a ser, né, irmão? E ele volta o que? 7 vezes mais forte. Aí continua: como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que ao pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultantes do golpe que sofreu. E quando você continua no 27, fala: eis que o nome de Yahweh vem de longe, ardente é sua ira, e grave é sua ameaça. Seus lábios transpira indignação, sua língua é como fogo devorador. Seu sopro é como torrente transbordante que chega até o pescoço, sacudindo as nações com sacudida fatal, impondo os povos freio que o desencaminha. E quando você pega aqui no 28, fala: seu sopro é como torrente transbordante que chega até o pescoço. E aqui o teólogo usou o que? Usou contra o rei da Síria. E quando você pega aqui Isaías 30, Isaías 30, Isaías 30 fala assim: e ao fará ouvir sua voz majestosa, ele fará sentir o peso do seu braço, no ardor de sua cólera, acompanhada de um fogo devorador. Viu? O sol brilhando 7 vezes mais forte, de raios, de chuva e de granizo. Com efeito, a voz de Yahweh, a Síria ficará apavorado. Viu, irmão? Que agora que é a Síria que vai ficar apavorado. Entende, irmão? Porque assim como o rei da Síria, ele também foi rebelde, ele também vai sentir o peso do braço de Yahweh. Gratidão, papai, irmão. Grato a Yahshua. Grato a Yahshua. Grato a Yahweh. Grato a Yahshua. Grato a Yahweh.
grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão. E aqui, irmão, quando você pega aqui, só voltando aqui rapidão, e quando fala aqui, Isaías 30, 28, seu sopro é como torrente transbordante. Por quê? Porque assim como o rei da Síria, ele veio e transbordou toda a ribanceira, assim também Yahweh irá fazer com ele. E quando nós pega aqui o sopro, fazendo um link com Tessalonicenses, irmão André, Tessalonicenses, irmão tá abrindo lá só para tá lendo, irmão? 1 Tessalonicenses, não, segundo não? Não, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos começar aqui no 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim: agora também sabeis o que ainda retém, para aparecer só ao seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. E então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca, e suprimirá pela manifestação de sua vinda. E quando você vê aqui em Isaías 30, 28, fala: seu sopro é como torrente transbordante, que chega até o pescoço, porque assim como o rei da Síria transbordou a maldade até o pescoço, entende? Assim também vai ser com ele. E aqui, do mesmo jeito que ele deixou apavorado, ele vai ficar apavorado. Tremendo, né, irmão? Gratidão, papai. Vamos fazer aqui a bênção sacerdotal em nome do papai Yahusha. É tremendo, né? Gratidão, papai Yahusha. Viu, irmão? Por quê? Porque Yahweh é Yahweh. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal, irmão? Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai, e assim seja.